Muito bem, muito boa noite a todos. Nós agradecemos a todos que estão presentes, aqueles que nos visitam. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de vir assistir um musical, ou talvez até você já é um visitante aqui em nossa igreja. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado a essa igreja. Vamos estudar um pouquinho da Bíblia, e eu acho que não dá para você abrir a Bíblia, né? Está escuro. Então eu mesmo vou ler o texto aqui, que está em Lucas capítulo 23. Eu vou ler a partir do 33, então depois, se você quiser ler o texto na sua casa, Lucas capítulo 23, versos de 33 até o 43. Aqui, o que nós vemos é a crucificação de Cristo. E como a gente viu aqui na nossa peça, cada um de nós tem uma dificuldade com o Senhor Jesus. Cada um de nós. Aqueles que creem e aqueles que não creem em Cristo. E nós precisamos tomar decisões. Uma das pessoas da nossa peça, ela foi embora. A outra pessoa, ela não conseguiu ir embora. E a gente é desse jeito. Todos nós somos assim. Porque alguns se entregam a Jesus e outros não. Porque alguns creem em Cristo, creem no Evangelho, creem na Bíblia e outros não. Nós vamos ver um pouquinho disso nesse texto. No verso 33 de Lucas 23, a Bíblia nos diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eterno Senhor, nós agradecemos pela tua palavra, e agradecemos pela história agora lida, e a história também cantada e representada nessa noite. Que o Senhor nos abençoe a entender a tua vontade e a crer, ó Pai, no sacrifício de Cristo, crer nas Escrituras e também, ó Senhor Deus, crer no teu poder e no teu amor para salvar pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu oro. Amém. Muito bem. Verso 33, ele nos conta que Jesus foi crucificado com algumas pessoas. Então, naquele lugar, naquele momento, existiam 3 pessoas sendo crucificadas. A gente não pode esquecer que o Império Romano crucificou muitas pessoas. Então, muitas pessoas foram crucificadas. Mas naquele lugar e naquele momento, a Bíblia nos diz que tinham 3 pessoas num lugar chamado Caveira. Essas 3 pessoas, elas podiam se comunicar pelo texto, você percebe isso. E Cristo estava entre as 2 pessoas. Essas 2 pessoas eram malfeitores, a gente não sabe o que elas fizeram, mas elas foram condenadas. Nós sabemos que Cristo foi condenado injustamente. Muitas pessoas eram condenadas injustamente. Irmãos, a gente não pode ter dúvida disso, a lei dos homens é uma lei falha. Mas a gente não pode dizer o que esses homens fizeram. A gente de vez em quando fala que é o ladrão bom e o ladrão ruim. Eu não sei se tem ladrão bom, mas é assim que a gente chama, né, essas pessoas. Nesse texto, no verso 34, a gente aprende algo importante. A gente aprende algo sobre o perdão. E aí eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo
para nos salvar. O Senhor Jesus veio a este mundo para perdão dos nossos pecados. E a questão é que a gente precisa entender como é a dinâmica de Jesus. Nós estamos muito mal acostumados com homens pecadores ao nosso redor e com o nosso próprio pecado. Nós simplesmente olhamos para o nosso pecado e justificamos, e olhamos para o pecado do outro e condenamos. Esta é a atitude de nós, seres humanos. Então, até a gente esfriar a cabeça, até a gente realmente pensar com a razão, pensar com o coração, com bastante cuidado, algumas vezes a gente consegue perceber o nosso erro, mas a dinâmica de Cristo é diferente. A Bíblia fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que a Bíblia nos ensina. E quando chega nesse texto, ninguém se dirige ao Senhor Jesus, pelo menos até agora, com palavras de arrependimento. A nossa questão em relação ao perdão sempre tem que ser confessar os nossos pecados. Em lugar algum das Escrituras, tenho ensinado isso a essa igreja, a gente vai ver pessoas pedindo perdão, ou alguma ordem de Deus, ou do Senhor Jesus, para que se peça perdão. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que a gente confesse o nosso pecado. E aqui eu estou diante de pecadores, e você também está diante de um pecador que está falando para você. E o que Cristo quer? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é perdoar. Então, o Senhor Jesus, ali na cruz, no verso 34, nos ensina que ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a dinâmica de Cristo em relação ao pecado, ao perdão, em relação a nós, nesse relacionamento. Ele se dirige para nós, querendo dar o perdão. Aí eu quero só que você pense, rapidinho, é assim que a gente tem feito com os outros? Porque na oração do Pai Nosso, a gente pede isso para Deus, para que a gente perdoe como Ele nos perdoou. Então, pense sempre nisso. Pense em como Cristo, na cruz, olhou para nós. Na verdade, fomos nós que crucificamos Cristo, porque foi por causa do nosso pecado. Hoje não é o nosso objetivo falar da morte de Cristo em relação a isso, mas eu queria que você guardasse, que você lembrasse, que você tivesse no seu coração. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, se dirige a nós até hoje, porque nós precisamos do perdão de Cristo. Alguns aqui precisam do perdão de Cristo para a salvação. Alguns aqui, nessa noite, precisam confessar o seu pecado ao Senhor. Porque se confessarmos os nossos pecados, diz as Escrituras, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. É isso que Cristo faz conosco. A nossa questão é que nós vivemos ainda em pecado e precisamos dele sempre. Para a salvação apenas uma vez. E aí eu quero dizer a você, entregue-se ao Senhor Jesus. Receba-o como seu Salvador. Creia que Ele veio a esse mundo para te dar perdão. Perdão dos teus pecados. Perdão para a tua vida. Para que um dia eu e você, a gente pudesse estar diante de Deus. E nós estaremos pelo sangue de Cristo. Então, essa é a dinâmica do perdão em relação a Deus e nós. A gente não pode comparar esse perdão com o perdão que existe entre nós. Na verdade, nós esperamos que as pessoas nos peçam perdão para perdoar. E sabe por que nós podemos ir para Cristo hoje? Que a gente tem certeza do perdão, diferentemente da relação entre seres humanos. Muitas vezes nós, quando nos dirigimos em busca do perdão, recebemos um não. Ou muitas vezes as pessoas, quando se dirigem a nós, em busca do perdão, a gente diz não. Mas na verdade, a gente tinha que ter uma liberdade tal, uma liberdade que a gente tem com Deus, de saber que se a gente confessar o pecado, Ele nos perdoa. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E todos nós que cremos no sacrifício dele, podemos ir até Ele, pedindo perdão, e assim Ele irá nos perdoar. E a gente, como eu disse para vocês, nós temos muitas dúvidas. E aí a gente começa a ver um grupo de pessoas que desafia o Senhor Jesus.
A Bíblia nos conta o seguinte no verso 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. A Bíblia nos conta que eles diziam: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Verso 36, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então aqui a gente tem algumas pessoas que desafiam o próprio Deus, desafiam o próprio Cristo. E aí alguém pode se levantar aí no seu coração, ou talvez querendo se dirigir ao pregador, e diga: Neil, mas e Cristo não podia ter descido na cruz? Vamos lá. O Senhor Jesus, Ele é Deus. O Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, caminhando conosco, Ele era Deus. O Senhor Jesus, que se fez homem, a Bíblia diz que Ele se fez homem, para poder morrer por nós. Hoje, Ele é um homem encarnado no céu. Como assim? Um homem que se fez carne aqui na terra, e hoje, depois de vencer a morte, está vivo no céu. É o Deus homem ressuscitado, o nosso representante diante de Deus. Ele é um homem hoje. Quando nós chegarmos no céu, quando nós estivermos na Jerusalém celestial, o que nós veremos? Um homem ressuscitado. Nós ressuscitados pelo poder dele de vencer a morte, pelo poder do próprio Deus e pelo poder do Santo Espírito, nós ressuscitados estaremos diante de Cristo ressuscitado. Ele é Deus. Ele podia descer da cruz? Neil, Deus pode fazer o que quiser, mas eu quero te dizer uma coisa: era impossível Cristo descer da cruz. Mas Neil, Ele não pode fazer o que Ele quiser? Irmãos e amigos, a partir do momento que Deus decide alguma coisa, Ele se autolimita. Por favor, não esqueça disso. Sabe aquela conversa que alguns têm? Deus pode fazer todas as coisas? Ah, sim, pode. Ele pode construir, inventar, fazer uma pedra que Ele não possa carregar? Isso é coisas bobas. Sabe? Não há valor nisso. Não há valor nesse tipo de coisa. Não. Quando Ele decide ir para a cruz, a partir daquele momento, Deus se limitou. E a Bíblia nos ensina que Ele não é homem para que minta. Então, Ele se autolimita para ir para a cruz. Poderiam falar o que quisesse. Se Deus determinou que era daquele jeito que nós alcançaríamos a salvação por Cristo, Ele não pode descer da cruz. Por quê? Porque Ele determinou. Então, estavam confusos com as coisas. Se tu és o Cristo, você salvou todas as pessoas, salva-te a ti mesmo. Ele não iria fazer isso para provar que Ele era Deus. Ele já tinha provado que era Deus. Ele já tinha dito a muitos: se vocês não creem no que eu digo, creiam pelo menos pelas obras. Eles tiveram a oportunidade de crer em Cristo pelo que Cristo fez. E hoje nós, pelos olhos da fé, estamos esperando Ele voltar. Ele é o Deus que se fez carne e não podia descer da cruz. Verso 39, a Bíblia fala sobre um outro homem que ainda estava confuso e estava com dúvidas. A Bíblia fala em um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mais uma vez, pessoas confusas. Muito bem. Ontem, o pastor Viana falou sobre informação numa parte de sua mensagem. E hoje pela manhã ele estava falando disso e ele falou assim para nós: uma informação a gente deve aplicá-la. Excelente. Sabe, pastor Viana, quando eu dou aulas, que eu sou um professor, algumas vezes eu defino coisas. Eu defino. Então, por exemplo, uma coisa fácil de definir é velocidade. Então, o que uma pessoa que dá aula de física deve fazer? Definir, por exemplo, velocidade.
Velocidade é a rapidez com que um móvel varia a sua posição. Pronto. Bem fácil, não é? Aí você fala, Neil, mas é muito técnico isso aí. É verdade. Mas os alunos têm que aprender a linguagem, né? Então a gente começa a explicar. A pessoa não entende a linguagem. Então, o que é um móvel? Um móvel é qualquer coisa que se movimenta. Opa, legal. Então, um móvel se movimenta. Pode ser uma formiguinha? O que você acha? Formiguinha se movimenta? Sim, né? Pode ser um foguete? Pode ou não? Pode, tá vendo? Pode ser um planeta? Pode, tá vendo? Velocidade é a rapidez com que um móvel varia a sua posição. Então, rapidez está relacionado ao tempo. Pense na velocidade. O mais rápido quem é? O que faz a prova, o que faz o trabalho, o que faz qualquer coisa no menor tempo. Aí mesmo assim o aluno fala, não entendi. Aí o que o professor tem que fazer? Explicar mais. Explicar mais e explicar mais. Aí, na última tentativa de todas, você fala assim, na Teotônio Vilela, tem uma velocidade que é máxima. Por favor, motoristas, me diga qual é a máxima velocidade. 50 quilômetros por hora. O que significa aquela placa? Que se você andar na velocidade máxima, em 1 hora, você terá andado 50 quilômetros. Pronto. Aí, vamos imaginar que o aluno fala assim, não entendi do mesmo jeito. Aí, sabe qual é a última alternativa? A partir de agora, tem a velocidade como informação. E o que a gente faz com informação? A gente usa. Se lá está escrito que é 50, não ande a 60, você vai ser multado. Pronto. Como assim, Ney? Usar a informação? É assim, irmãos. Pense numa placa de trânsito. Lá está escrito assim, ó, tem uma seta e um risco assim. Qual o significado disso? Uma seta e um risco. O que está escrito? Qual o significado? Como é? Sentido proibido. Ali é contramão. Algum de vocês levantou, saiu do carro, levantou, olhou para a placa e falou por quê? Não, né? Ela está falando que é contramão, você fala, não entra nessa rua. Informação, muitas vezes a gente utiliza. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Cristo já tinha dito, se você não crê no que eu falo, creia pelo menos pelas obras. Você percebeu que Jesus não falou para entender? Você percebeu que todas as vezes que Cristo se dirige a mim e a você, Ele se dirige dando uma ordem para que a gente tenha fé. É para crer. Eu tenho a informação, não entendo, é aí que entra a fé. Você não está entendendo o que Cristo fez por mim e por você? Então você tem que buscar fé, porque é pela fé que se crê nele. Porque todo o grupo aqui, todas as pessoas que fazem parte desses grupos, estava dizendo para Cristo, salva-te a ti mesmo. Alguns diziam, e agora a gente está falando, e a nós, um homem dizendo, se Cristo descesse da cruz e salvasse, eles creriam? Irmãos, não! Não creriam, meu amigo. Eles apenas desafiavam, porque eles conheciam muito bem o Senhor Jesus. Mas tinha um ali. Não é que ele entendeu. É que aquela informação veio para ele e encheu aquele homem de fé. E a Bíblia nos diz, verso 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, dentre todos que ali estavam, a Bíblia nos conta, tiveram outros, tá? Mas aqui nesse texto, baseado nesse texto, nós temos outros textos que dizem, falam coisas sobre outra pessoa, tá? Mas nesse texto, a Bíblia fala que teve um de todos esses que olhou e creu. A gente não sabe quantos desafiaram Cristo.
A gente sabe, por esse texto, por favor, lembre, que um creu. A gente não sabe quantos aqui precisam de salvação. Nós não sabemos quantos estão longe de Cristo e precisam voltar hoje, correndo, porque seu lugar é na cruz. Você que um dia se converteu, o seu lugar é aos pés de Cristo. Você que um dia se converteu, o seu lugar é caminhando com Ele, aprendendo dEle, crendo mais nele. Esse é o seu lugar. Porque este homem mostra o que todos aqueles, não importando o dia de amanhã, que se chegaram a Cristo e creram com todo o coração, fizeram, ou devem fazer, ou farão um dia. É impossível que aquele que um dia se converteu, fique longe para sempre. Nós não conhecemos os corações e nem conhecemos o relacionamento entre os nossos amigos e Deus. Nós conhecemos o nosso. Mas eu quero te incentivar. Volte. Eu quero te incentivar. Creia nesta noite. A Bíblia diz que esse homem olha para Jesus e diz, verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Só que daí Jesus tem uma resposta muito mais animadora. Esse homem, ele já tinha se entregado à morte. Mas esse homem cria que Jesus voltaria. Este homem aqui, ele cria que Jesus era um rei. Esse homem cria que Jesus era o Messias. A gente não sabe se ele viu aqueles milagres que contamos hoje aqui. A gente não sabe que tipo de relacionamento esse homem tinha com Jesus. Se ele viu a multiplicação dos pães, não sabemos. Se ele conversou com Bartimeu, com o coxo, com o mudo, a gente não sabe. A gente não sabe se ele estava no dia em que a mulher tocou na orla do manto de Cristo. Se ele ouviu a história sobre a filha de Jairo. A gente não sabe nada sobre ele. Mas a gente sabe de uma coisa. Que ele creu em Cristo como o filho de Davi. Este homem fala, o Senhor vencerá a morte. E quando o Senhor voltar, Rei, lembra-te de mim. Quantos essa noite vão dizer isso? Quando Cristo voltar como Rei, eu quero fazer parte do seu reino. Quantos dirão como esse homem? Tantos pecadores, tantas pessoas confusas e acusando Cristo, mas a única coisa que eu quero é encontrá-lo ressuscitado. Pois se você tomou essa decisão hoje, tem pensado nisso, ou se você é uma pessoa que está longe de Deus, Cristo até já disse isso para você, se você é um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Porque Jesus olha para esse homem e diz, em verdade te digo, que não vou lembrar de você quando eu voltar no meu reino, quando eu vier no meu reino. Hoje, a Bíblia fala, Jesus olha para ele e diz, é hoje, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus te abençoe. Que você creia nisso do fundo do seu coração. Hoje, talvez você teve uma informação. O que você fará com ela? Você vai crer que Ele te salvou? Deus te abençoe a crer em Cristo, para que você também ouça dele. Hoje, estarás comigo no paraíso, se caso você partir desse mundo. É claro que quando nós falamos uma coisa como esta aqui, a gente sabe que você não é um malfeitor que está na cruz, e a gente sabe, né, e você sabe, desculpa, que eu não quero que você parta desse mundo. Quem deve decidir isso é o Senhor Deus. Mas eu quero só te dizer, Ele está dizendo para mim e para você, eu estou com você hoje. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, por Cristo que morreu na cruz, por mim e por você.
Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem dado a mim e a todas as pessoas que estão aqui a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem, ó Senhor Deus, nos desamparado. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor um dia enviou o Teu Filho e Ele foi para a cruz. E, ó Pai, disse essas palavras ao povo e também a esse homem, ó Senhor Deus. E cremos que Ele é poderoso para nos salvar e salvar a todos. Eu clamo que o Senhor nos use sempre para a Tua glória. Abençoe agora o término do nosso culto, que nós possamos, ó Senhor Deus, ainda pensar um pouco mais e aprender um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém.